Queridos, nessa noite nós vamos tentar vasculhar um pouco o nosso coração. Tentar olhar para o nosso coração é desafiante e muitas das vezes pode nos constranger. Quarta-feira tive a oportunidade de falar e o Salmo 139 foi aquilo que norteou a mensagem de quarta-feira, onde eu pude falar pelo poder do Espírito Santo a respeito de que o Senhor, Ele sonda os corações, Ele nos conhece por inteiro e Ele permite provações para que essas provações possam revelar um crente mais maduro, um crente mais fiel. Nessa noite, esse desafio de olhar para o coração, de fazer um raio-x do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, é o texto que a gente precisa olhar, analisar. O Senhor, Ele quer revelar algumas coisas a nós. Você está pronto para isso? O Senhor falou comigo e o meu desejo é que Ele fale com você nessa noite também. O texto que vai direcionar essa mensagem está em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 24. Somente o Senhor nos conhece integralmente. Ele integralmente conhece os nossos corações. E essa noite Ele deseja revelar como está o nosso coração. No Sermão da Montanha, Jesus, ali no início do capítulo 5 e seguinte, Jesus ele ensina a seus discípulos, ele ensina a diversas pessoas sobre o padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus. E ele começa bem-aventurado, com suas bem-aventuranças, na verdade mostrando qual é o contentamento daquele que é um súdito do reino de Deus. Jesus é o rei deste reino. Todos aqueles que foram salvos, foram lavados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro, são súditos, fazem parte deste reino. São súditos, são servos e também são chamados pelo Cristo de amigos. E nós precisamos compreender quais são as verdades a respeito do reino de Deus. Porque este reino tem um rei. Como eu disse, Jesus. E Ele não aceita outra pessoa do seu lado. Só Jesus reina neste reino. Se Jesus é o teu Salvador, se Jesus é o teu irmão mais velho, se Jesus é o Senhor da sua vida, fique sabendo. Ele é o rei deste reino e você faz parte deste reino. E Ele não aceita outro Senhor, Ele não aceita outro Deus ao seu lado, reinando neste reino. E neste texto de Mateus 6, 19 a 24, Jesus mostra que existe um rival. Existe um Deus rival, existe um falso Deus que rivaliza, que disputa esse senhorio no coração deste mundo e também no coração dos súditos do reino de Deus. Mateus 6, 19 e 24 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos começar pensando o seguinte:
acumular riqueza, desejar acumular riqueza, não é uma mensagem voltada para pessoas que têm muito dinheiro aqui. É para todos. Todos. Até mesmo se você estiver desempregado. Não acumule tesouros. Acumule tesouros celestiais. Todo mundo está comigo nisso? Estamos nivelados? Não é mensagem para um, não é mensagem para outro, é para todos nós. Porque Jesus, falando de um Deus rival, de alguém que pode ganhar o coração, ele não fala da luxúria. É um problema? Pode ganhar o coração? Pode dominar alguém? Sim. Não é sobre o poder. O poder pode dominar alguém? Pode. Mas Jesus, quando vai tratar a respeito de alguém que pode ser rival, ele está falando a respeito do dinheiro. Do dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem um poder de nos seduzir e de nos levar para distante do Deus vivo. Dinheiro é um dos assuntos mais abordados por Jesus no seu ministério. Jesus só falou mais de reino de Deus do que sobre dinheiro. Primeiro o reino de Deus, depois sobre dinheiro. Das 28 parábolas que Jesus conta, 16 tratam ou usam a figura do dinheiro. Sobre a Bíblia, existem 215 versículos sobre a fé. 218 versículos sobre salvação. E sobre dinheiro existem 2.884 versículos. O assunto é importante. O assunto é uma bomba. Se você mexer errado com o dinheiro, ele explode na tua cara. E explode na cara das pessoas que estão perto de você. Tem uma frase que diz aí que dinheiro não leva desaforo para casa. Se você mexer errado, você vai ter que lidar com as consequências disso. Nós precisamos ter uma maturidade para lidar com o dinheiro. Você pode estar pensando assim, não, mas o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Não. Não e sim, lógico. O apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está isso na Bíblia. Mas o dinheiro é um problema. O dinheiro, nós vamos compreender que dinheiro não é neutro. Neutro é um copo. O copo de água, esse copinho aqui, isso aqui é neutro. Porque se eu amassar ele e jogar no chão, e passar despercebido, você não vai vir assim discretamente, assoviando. Vai pisar, vai rodear, vai pisar. Vai esperar o pessoal ir embora, vai pegar o copinho, pôr no bolso. Não. Neutro é o copinho. Porque se tem uma nota aqui de R$100, aqueles peixes, você vai rodear. Você vai dar uma volta, vai pisar, vai colocar no bolso e vai festejar. Sabe por quê? O dinheiro não é neutro, ele fala com você. Pô, me pega. Me coloca no teu bolso. Eu quero ser seu. Eu quero te proporcionar alegrias, prazeres. Me ama. Vocês entenderam? Neutro é o copinho. O dinheiro não é neutro. Jesus sabia o que estava falando. Então nós precisamos saber mexer com o dinheiro. E como se mexe com o dinheiro? A gente mexe com o dinheiro quando nós não mexemos errado. E quando é que mexemos errado com o dinheiro? Quando deixamos o dinheiro mexer com a gente. Então o dinheiro ele tem essa capacidade de se opor a Deus. Ele tem essa capacidade de se tornar um Deus rival. E pensando nisso,
sobre dois senhores, na verdade nós precisamos seguir o Deus verdadeiro, porque continuando o texto aí dos versículos 25 adiante, desse capítulo 6, vai falar da ansiedade que as pessoas passam. Ansiedades do que precisa comer, vestir. E Jesus fala assim, vocês são mais importantes que passarinhos. O Senhor cuida dos passarinhos e muito mais de vocês têm valor para Deus. Mas faz uma coisa, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas o Senhor vai acrescentar. E aí? Antes de começar, eu lembrei de um texto que não tem nada a ver com a mensagem, a princípio. Mas o rei Davi, ele faz um grande pedido para o povo de Israel. Salomão vai se tornar rei, existe o desejo de construir o templo que nasceu no coração do rei Davi. E ele conclama todo o povo, olha, tragam ouros, traga tudo aquilo que tem valor, porque nós precisamos construir o templo. E o povo fica tão comovido, tão feliz, que no ato de adoração daquele povo, eles dão, e tem muito. E aí Davi, ele faz essa oração, em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação, dizendo, bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há, tudo o que existe nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza, honra, vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Por que ele está exaltando a Deus? Porque Deus moveu corações e aqueles corações não se enrijeceram. E eles louvaram a Deus, dedicando algo a Deus, e o coração do rei fica feliz. E ele louva ao Senhor. O desprendimento, a generosidade, precisa acompanhar os cidadãos do reino de Deus. Já que são sobre dois senhores, eu estou trabalhando desde quarta-feira fazendo paralelos, eu quero fazer um paralelo de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, conversaram com Jesus, olharam, ouviram a sua voz. E depois desses encontros, eles fizeram suas escolhas a respeito do Senhor que eles queriam seguir. O primeiro está em Lucas, capítulo 18, dos versículos 18 a 27. Normalmente chamado como o encontro de Jesus com o jovem rico, o mancebo rico. Lucas 18, de 18 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato,
é mais difícil. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, esse camarada é o primeiro personagem que eu quero trabalhar nessa noite sobre esse encontro com Jesus. Então, nós vemos aqui este homem importante, diz aqui que é um homem importante. Não sei se ele era um líder numa sinagoga, qual era a sua posição, mas ele era um homem de posição ali na sociedade. A abordagem que ele tem com Jesus é assim: bom mestre, bom mestre. Pensando melhor no texto, o que a gente percebe é que ele era meio Rolando Lero. Lembra desse personagem na escolinha do professor Raimundo? Amado mestre, né? E ficava enrolando, até o mestre dar uma resposta para ele. Ele: captei a vossa mensagem, dava a resposta e tirava 10. Porque ele ficava bajulando. Essa abordagem deste homem com Jesus é meio Rolando Lero. Bom mestre. E Jesus dá uma resposta de que não existe ninguém bom a não ser Deus. Jesus não está negando a sua divindade. Mas ele está tratando algo que na cultura ali ninguém chamava alguém de bom. Ninguém. Ninguém. Ainda mais um mestre. Ninguém fazia isso. Mas tentar chamá-lo de bom era uma iniciativa para que de repente, não, bom é você. O que eu preciso herdar? O que eu preciso herdar? Quando Jesus ele fala assim, bom é somente Deus, Jesus está falando para ele o seguinte: jovem, homem, reflita naquilo que sai da sua boca. Porque Jesus falou assim, siga os mandamentos. E ele fala, aí Jesus fala, olha, não adulterarás, não matarás. E ele fala assim, opa, isso eu faço desde pequeno, estou aprovado? Posso herdar essa vida eterna? Aí Jesus olha no seu coração. Num outro evangelho diz que Jesus ele olha e o ama e diz. Jesus olha para aquele homem que disse que ele faz tudo certo, ele cumpre a lei, ele o ama e ele diz, ainda te falta uma coisa. E quando Jesus fala que ainda falta algo, Jesus vai lá no âmago. Jesus vai lá no ponto central do coração daquele homem. E qual que era? O dinheiro. Porque para herdar a vida eterna, para ser cidadão do reino de Deus, ele tem que entrar neste reino sabendo que o único Senhor da sua vida é Jesus. O único Deus que uma pessoa pode ter é Jesus. Mas aí que percebemos que este homem, este jovem, ele não deseja o reino de Deus. Ele não deseja. Porque ele fala, eu já tenho tudo. Mas quando Jesus ele fala, dá tudo, sabe o que Jesus está falando? Estou falando para você que você não cumpre a lei. Porque essa parte da lei você diz que cumpre. Mas a primeira é a mais importante, onde não tenha outro Deus além de mim. Está aqui. Você tem um outro Deus, você não cumpre a lei. Primeiro mandamento. Só o Senhor é Deus. Não tenha outro Deus além do Senhor. Aquele jovem, aquele homem tem outro Deus no seu coração. E Jesus revela isso para ele. E ele não aceita aquilo com alegria. O texto diz que ele fica triste, muito triste. O seu semblante caiu, se fechou, porque ali ele foi confrontado que ele tinha que abrir mão de algo. Ele tinha que abrir mão do dinheiro, das suas riquezas, para poder andar com Jesus. Lembra de uma coisa, Jesus
está pedindo para ele abandonar, mas Jesus está dizendo que ele vai ter um tesouro no céu, e Jesus está pedindo para que ele seja um discípulo, para que ele ande de perto. O mesmo convite que ele fez para Tiago, João e todos os demais, Mateus, que era um publicano, estava trabalhando naquele momento. Jesus fala, venha, siga-me. Eles foram. Este jovem, este homem não fez isto. Não fez. Ele ficou triste. E talvez você possa pensar assim, poxa, mas abrir mão de tudo é complicado. Abrir mão de toda a minha herança, de tudo aquilo que eu conquistei ou eu herdei ao longo da minha vida, eu tenho que abrir mão disso, dar para os pobres e ser um discípulo. Essa proposta para ele não foi interessante. Ainda uma coisa falta para ele. E pode ser também que alguma coisa falta para muitos de nós aqui. Porque este homem, e talvez muitas pessoas aqui, talvez até um problema no meu coração, é que eu posso colocar toda a minha segurança no salário ou nos bens que possuo ou que possuímos. Nós podemos entender que o dinheiro nos trará segurança, nos trará paz, nos trará poder, mas fique sabendo, aquele que pode trazer segurança e paz é somente Deus. É somente Jesus Cristo. É somente uma vida depositada na verdade do Evangelho de Jesus. Não existe outra coisa que pode causar segurança para você. Não. O apóstolo Paulo, ele ainda diz o seguinte: não ponha sua esperança na incerteza, na instabilidade da riqueza. Eu não entendi esse versículo até pouco tempo atrás, dos homens mais ricos do nosso país, que estava almejando ser o mais rico do mundo, hoje aí ficar escondendo os seus bens, porque está perdendo tudo. Eu olhava para esse cara e falei, nossa, né, cresce, olha, está rico. Isso aqui, daqui a pouco, o número 1, vai ter um brasileiro mais rico do mundo. E hoje ele correndo lá, até a ex-mulher tem coisa no nome dele perdendo. Instabilidade da riqueza. Só quem pode proporcionar segurança é Jesus. Só quem pode proporcionar satisfação é Jesus. Jesus é água, Jesus é pão, Jesus é tudo o que precisamos. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Nós podemos almejar assim, quando eu casar, quando eu tiver minha casa própria, quando, aí eu serei feliz. Mentira. Mentira. A felicidade de um súdito do reino de Deus é o seu Senhor. É o seu Senhor. Ele é o tesouro da qual nós devemos nos enriquecer e ajuntar e acumular. É Deus, é a sua verdade, é a sua palavra. Aquele jovem, ele se aproxima de Jesus como o fariseu se aproximou ao altar. Lucas 18, 10 a 12, fala aquela parábola de Jesus do fariseu e do publicano. Lucas 18, 10 a 12. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano, quem são os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos. Um pessoal da mais alta dignidade de ser odiado pelo povo de Israel. Era chamado, qualificado de pecador, de traidor. E o fariseu era um religioso, o cara que comandava a religião de Israel. Ambos se aproximam, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. As palavras nem saíam da sua boca. Mas Deus que conhece tudo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho.
Uau, né? Deus tinha que fazer o quê? Descer e bater a palma para ele? Quando nós nos aproximamos de Jesus, o que cabe a nós é de humilhação, é de reverência, é de devoção, é de entrega, é de dedicação. Essa parábola ilustra este homem. O fariseu se achava o máximo, se aproximou do altar mostrando quanto Deus tinha que ser grato por ter ele como religioso do seu povo. Mas lembra de uma coisa, bom é quem? Bom é Deus. Bom é Deus. Ainda te falta alguma coisa. A pergunta que agora vem para todos nós, o que falta-nos para que o Senhor Jesus seja pleno dentro de cada um de nós? Lógico, estou trabalhando com a realidade do dinheiro. Mas outras coisas, até boas aparentemente, até o dinheiro não é uma coisa ruim. Se você trabalha, você labuta, você tem seu salário, isso é digno, é algo bom. Se você casou, você tem um cônjuge, que bênção. Se você tem filhos, ô glória. Mas essas coisas boas, elas podem se transformar em falsos deuses. Lembre-se que o Senhor ele não divide a sua glória. É porque Deus é um ser narcisista? Não. É porque toda vez que nós perdemos o foco a respeito de quem é Deus, nós nos autodestruímos. Você já pensou por que você presta um culto, porque você adora Deus? É uma coisa que nós fazemos para Deus, mas Deus se faz presente e nos agracia com a sua presença e com a esperança e com a paz que Ele derrama sobre o teu povo. Ainda te falta alguma coisa? O preço para se herdar a salvação, a vida eterna, é ter Jesus como o seu maior tesouro. Entenda isso. O preço para se herdar a salvação, a vida eterna, é ter Deus, é ter Jesus como o seu maior tesouro. Este homem se encontra com Cristo. E ele rejeita o seu chamado. Porque ele escolheu seguir um outro Senhor, ele escolheu seguir um outro Deus, o Deus que é o dinheiro. Não deixe o dinheiro mexer com você. Lembra? Dinheiro não é neutro. Neutro é o copinho. Mas há também uma palavra de esperança. Há uma palavra que pode nos encorajar, que pode nos mover, porque não é todo rico que se aproxima de Cristo e escolhe a riqueza. Agora a história de um outro rico que se aproxima de Cristo e decide ter Jesus como o rei da sua vida. Lucas 19, de 1 a 10, dentro desse contexto, Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10, Zaqueu. Uma história linda. Uma história que me encoraja. E que espero que toque também no coração de vocês, na mente de vocês, para que possamos sempre fazer as mesmas escolhas de pessoas que sempre optaram por ser súditos do reino de Deus, tendo Jesus como seu rei. Acharam o texto? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Rapidinho. Jesus está entrando em Jericó. Uma pessoa se aproxima assim e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego Bartimeu. Jesus vai lá e faz um milagre, ele volta a ver. Então Jesus, entrando em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem, eu não consigo ler essa palavra aqui, havia um homem rico, obrigado, rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus,
mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele homem rico se aproxima de Jesus, existe algum burburinho das pessoas falando: olha aquele homem precisando de Jesus, olha só. Não tem. Porque aquele homem era um homem de posição e a sociedade, ali as pessoas em sua volta, estavam observando, ninguém o recriminava. E estava até esperando uma aprovação de Jesus a respeito da sua vida, da sua conduta. Agora Zaqueu, quando Jesus começa a lidar com Zaqueu, tem um burburinho. Olha lá, ele janta, ele se envolve com pecadores. Eu tento imaginar algum burburinho de como Zaqueu soube que Jesus estava passando por ali. Talvez a notícia de que Bartimeu foi curado, talvez Bartimeu, um camarada que importunava Zaqueu, ou outros, e ele fica curioso para saber quem é Jesus, e ele percebe Jesus num caminho, ele tenta ver, e as pessoas não abrem caminho para ele. Porque ele era uma pessoa odiada. Um publicano era digno de ser odiado. Imagina o chefe dos publicanos. Imagina o chefe dos publicanos. E aí quando o viram pequenininho lá, tentando ver quem era Jesus, ninguém abria espaço para ele. Você não é digno, você é pecador. Deixa o mestre passar. E ele, com aquele anseio, aquele desejo de se encontrar com Jesus, pelo menos vê-lo, para saber quem ele era, ele corre adiante, sobe lá numa figueira brava e espera Jesus passar. E eu acho interessante. Já se perguntou por que Jesus de repente vira e fala assim: Zaqueu! Alguém falou: ó, Jesus, aquele é Zaqueu. O texto não diz isso. Sabe o significado do nome Zaqueu? Honesto e puro. Jesus é tão gracioso, tão desejoso de achar o perdido, que ele, diante das pessoas, chama aquele homem que é classificado como pecador de justo e puro. Eu penso comigo que talvez fora da sua casa, fora do seu contexto de trabalho, pela sua posição, ninguém o chamava pelo nome. Ele era apenas um publicano. E Jesus o chama pelo nome. Justo, puro, desce depressa. Desce. Me convém, é importante que eu esteja na sua casa. E ele desce depressa. Dá um pulo, não sei, é pequenininho, né? Foi lá correndo e recebe Jesus com alegria. Com alegria. Se a gente olhar um pouco para trás, eu amo Lucas, porque Lucas me dá um contexto assim que eu estou apaixonado pelo Evangelho de Lucas. Vamos voltar um pouquinho, Lucas 18, 15 a 17. E isso é antes do jovem rico? Ou depois? Bem,
O povo também, Lucas 18, 15 e 17 diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas, isso não está no slide, viu? Mas Jesus chamou as criancinhas e disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Zaqueu, desce depressa. É como eu chegar para o meu filho, filho, vamos para uma lanchonete que você gosta. Filho, você quer bala? Uau, pai, quero bala, vem correndo. Zaqueu, desce depressa. Ele recebe Jesus como uma criança, como a simplicidade de uma criança. E ele percebe que quando Jesus está dentro da sua casa, ele percebe que ele já recebeu tudo aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que ele precisa. As pessoas que precisam crer em Jesus, elas precisam se aproximar de Jesus com a simplicidade de uma criança. Desejosos por receber algo que ele sabe que somente o seu pai pode dar. E assim, nós abrimos todo o nosso ser para receber tudo aquilo que o Senhor deseja nos dar. Jesus estava na casa de Zaqueu, e nós não vemos nenhum diálogo de Jesus. Então, é o seguinte, Zaqueu. Uns dias atrás aí, eu topei aí com um homem, ele era muito rico. Ele era muito rico. E ele queria entrar no reino de Deus. E eu falei para ele que ele tinha que dar todo o dinheiro dele, dar para os pobres, vender tudo, dar aos pobres e ser meu discípulo. Entendeu? Então, assim, é a minha regra. Todo rico tem que dar tudo e andar comigo. Não tem isso. Não tem isso. Não chega a esse ponto porque Zaqueu foi chamado pelo nome. É uma criança perto de Jesus. De repente ele começa a fazer uma autoanálise. Ele começa a observar que Jesus na sua casa era tudo aquilo que ele precisava. E as palavras de Jesus, a companhia de Jesus, o impeliu, o moveu para ele tomar uma atitude. Senhor, resolvo dar metade de tudo que eu tenho. Não, está errado, a regra é dar tudo. Não. O que Zaqueu fez e que nos ensina é que nós temos que nos desprender do dinheiro. A melhor maneira, a melhor conversa que nós podemos ter com o dinheiro, sabe qual é? Você não manda em mim, e a prova é que eu vou dar você para alguém. Está aqui. Simples. A melhor maneira que você pode conversar com o dinheiro é essa. Você não manda em mim. Se falar muito, eu vou te dar, hein? Até porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho onde nós aprendemos a repartir. Nós aprendemos a não reter, mas aprendemos a repartir. Nós aprendemos a colocar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Nós aprendemos a dar o nosso melhor de coração, de gratidão, porque Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. E isso alcançou o coração de Zaqueu. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E tem outra coisa. Se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Sabe por que houve salvação? Porque Zaqueu, de fato, demonstra um verdadeiro arrependimento. Ele demonstra um autêntico arrependimento dos seus pecados. Ele não apenas tem um pesar, ele não tem apenas um remorso, ele quer fazer algo diferente. Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E até dando a metade dos meus bens, eu nem sei se vou ter condições disso, mas eu vou fazer.
eu vou fazer. E a palavra de Jesus, aquele que é o Deus eterno e sabe se vai fazer ou não, as palavras dizem assim: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje o reino de Deus se alegra. Porque um homem se arrependeu e creu no Evangelho. Ele abandonou o seu falso Deus. Aquilo que era conveniente. Porque para ele ser um publicano, é desejar mais o dinheiro do que ser odiado. Ele sabia que, aceitando ser um publicano, ele seria odiado pelo seu povo. Ah, mas o dinheiro compensa. Mas agora Jesus faz parte da vida dele, ele abre mão de tudo. Ele abre mão da sua posição, ele abre mão de parte da sua riqueza e demonstra um autêntico arrependimento, desejando restituir aquele que prejudicou. Seu coração não se enche de alegria? Seu coração não exulta de alegria de perceber que quando Jesus faz parte de uma vida ela se entrega, ela se rende por completo? Hoje de manhã eu falei a respeito da parábola do pai que tinha 2 filhos, normalmente chamado de filho pródigo. Daquele garoto que sai, esbanja, volta arrependido, todo quebrado, mas quando chega tem um filho fora da casa não tentando festejar, não querendo festejar. E esse convite que foi feito para o jovem, que é feito para o irmão mais velho do filho do pai, é um convite que tem que ser colocado diante de uma congregação. Quem é o seu Senhor? Quem está falando no seu coração? Aonde você busca paz? Aonde você busca segurança? Aonde você busca refúgio? O dinheiro é capaz de proporcionar isso? Talvez, em algum momento, sim. Mas ele não tem essa habilidade que somente o Senhor pode dar. Zaqueu, ele entregou a riqueza que tinha para receber o maior tesouro, que é Jesus. Esse exemplo fica para nós. Um olhar de admiração, de satisfação, de encontrar o reino. O preço para herdar a salvação, a vida eterna, é ter Deus como seu maior tesouro. Vamos fazer um paralelo? Vejam só. Aí temos 2 homens. O jovem rico e Zaqueu. Certo? Ambos eram ricos. Ambos eram homens de posição. Um que nós não sabemos, o outro era maioral dos publicanos. Ambos conheciam a lei, porque Zaqueu ele diz que conhece a lei quando ele fala que vai restituir. Só que o jovem rico diante de Cristo, ele se acha bom. Zaqueu, ele se nota pecador. O jovem, ele não abre mão das riquezas para seguir a Jesus. Zaqueu, ele entrega parte da riqueza por amor ao Mestre. E aquele jovem sai de Jesus, triste. E Zaqueu o recebe com alegria. 2 senhores. 2 senhores. 2 senhores. Só existe um que pode reinar no seu coração. E eu não estou fazendo convite para quem não é crente, não. Só um pode reinar no seu coração. A minha oração, o meu desejo é que você possa fazer a escolha por Jesus. E fazer a manutenção dessa decisão diariamente.
E até a prova disso é quando somos generosos com o nosso próximo. E até me desculpe o contexto da qual a nossa comunidade vive hoje. Isso também reflete na fidelidade da dedicação dos bens, daquilo que o Senhor nos deu. Uma pessoa chegou para mim, mas não daqui. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Verdade. Qual era a revelação da graça no Antigo Testamento? Era completa como nós temos hoje? Onde nós entendemos o sacrifício, o preço que Jesus realizou na cruz por nós? Não. Eles eram dizimistas? Eram. Então quer dizer que nós temos uma revelação da graça muito maior, correto? Então eu acho que o dízimo nós podemos começar por esse patamar. Porque se a revelação que nós temos da graça de Jesus, da graça de Deus, onde o Filho pagou o preço altíssimo para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, como que eu posso, diante de um altar, como eu falei para vocês aqui de Crônicas, entender que tudo vem de Deus e eu reter? Nós só retemos quando Jesus não é o nosso Senhor. Vamos orar?